Revista Espírita, 1859, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2, dezembro, número 12. Resposta ao Sr. Oscar Cometan. Senhor, consagrastes o folhetim de La Ciele de 27 de outubro último aos espíritos e aos seus partidários. Apesar do ridículo que atirais sobre um problema muito mais sério do que pensais, apraz-me reconhecer que, atacando o princípio, guardais as conveniências pela urbanidade da forma, pois não é possível dizer com mais polidez que a gente não tem bom senso. Assim, não confundirei o vosso espirituoso artigo com as grosseiras diatribes que dão uma triste ideia do bom gosto de seus autores, aos quais fazem justiça todas as pessoas educadas, sejam ou não nossas partidárias. Não tenho o hábito de responder à crítica. Assim, teria deixado passar o vosso artigo como tantos outros, se não tivesse dos espíritos o encargo primeiramente de vos agradecer por vos ter desocupado deles e depois para vos dar um conselho. Compreendereis, Senhor, que de mim mesmo não o faria. Desincumbo-me de minha tarefa e estudo. Perguntareis, como os espíritos se ocupam de um folhetim que escrevi sobre eles? Será muita bondade de sua parte. Certamente, pois estavam ao vosso lado quando escrevíeis. Um deles, que vos quer bem, chegou mesmo a tentar impedir que utilizasseis certas reflexões que não eram por ele julgadas à altura da vossa sagacidade, temendo por vós a crítica, não dos espíritos com os quais vos ocupais muito pouco, mas daqueles que conhecem a extensão do vosso conhecimento. Ficai certo de que eles estão por toda parte, sabem tudo quanto se diz e se faz, e no momento em que lerdes estas linhas, estarão ao vosso lado, vos observando. Podeis dizer, não posso crer na existência desses seres que povoam o espaço, mas que não vemos. Credes no ar que não vedes, e que, entretanto, nos envolve? Isto é muito diferente. Eu creio no ar porque, embora não o veja, sinto-o, ouço na tempestade e ressoar no tubo da chaminé. Vejo os objetos por ele derrubados. Pois então, os espíritos também se fazem ouvir, também movem os corpos sólidos, levantam-nos, transformam-nos, quebram-nos. Ora esta, Sr. Allan Kardec, apelai para a vossa razão. Como quereis que seres impalpáveis, supondo que eles existam, o que só admitiria se os visse, tenham tal poder? Como podem seres imateriais agir sobre a matéria? Isso não é razoável. Credes na existência dessas miríades de animálculos que estão em vossa mão e que podem ser cobertos aos milhares pela ponta de uma agulha? Sim, porque não os vejo com os olhos, mas o microscópio me permite vê-los. Mas, antes da invenção do microscópio, se alguém vos tivesse dito que tendes sobre a pele milhares de insetos que nela pululam, que uma límpida gota d'água encerra toda uma população, que os absorveis em massa com o ar mais puro que respirais, que tereis respondido? Tereis gritado contra o disparate, e se fosseis folhetinista, não teríeis deixado de escrever um belo artigo contra os animálculos, o qual não teria impedido que existisse. Hoje o admitis, porque o fato é patente. Antes, porém, tereis declarado que era coisa impossível. Que há, pois, de mais irracional em crer que o espaço seja povoado de seres inteligentes que, embora invisíveis, não são microscópicos? Quanto a mim,
Confesso que a ideia de seres pequenos, como uma parcela homeopática, e não obstante providos de órgãos visuais, sensoriais, circulatórios, respiratórios, etc., me parece ainda mais extraordinária. Concordo, mas ainda uma vez são seres materiais, são qualquer coisa, enquanto vossos espíritos que são? Nada, seres abstratos e imateriais. Para começar, quem vos disse que são imateriais? A observação, peço-vos que peseis bem neste vocábulo, observação, que não quer dizer sistema. A observação, digo eu, demonstra que essas inteligências ocultas têm um corpo, um envoltório invisível, é certo, mas não menos real. Ora, é por esse intermediário semimaterial que elas agem sobre a matéria. Serão apenas os corpos sólidos que têm força motriz? Não são. Ao contrário, os corpos rarefeitos que possuem esse poder no mais alto grau, tal como o ar, o vapor, todos os gases, a eletricidade? Por que então os negareis a substância que constitui o invólucro dos espíritos? De acordo. Mas, se essas substâncias são invisíveis e impalpáveis em certos casos, a condensação pode torná-las visíveis e mesmo sólidas. Poderemos pegá-las, guardá-las, analisá-las, com o que sua existência ficaria irrecusavelmente demonstrada. Ora, essa é boa. Negais o espírito porque não podeis metê-lo numa retorta e saber se são compostos de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Dizei-me por obséquio que, antes das descobertas da química moderna, eram conhecidas a composição do ar, da água e as propriedades de uma porção de corpos invisíveis, cuja existência nem suspeitávamos. Que teria dito, então, a quem anunciasse todas as maravilhas que hoje admiramos? Tê-lo-iam tratado como charlatão e visionário. Suponhamos que vos caia nas mãos um livro de um cientista de então, negando todas essas coisas, e que, além do mais, lhes tivesse tentado demonstrar a impossibilidade. Diríeis, eis um cientista bem pretensioso, que se pronunciou muito levianamente, decidindo sobre o que não sabia. Para sua reputação, teria sido melhor abster-se. Numa palavra, fareis um juízo muito pouco lisonjeiro de sua opinião. Então, em alguns anos, veremos o que se pensará daqueles que hoje tentam demonstrar que o espiritismo é uma quimera. É sem dúvida lamentável para certas pessoas e para os colecionadores que os espíritos não possam ser postos dentro de um frasco para serem observados à vontade. Não penseis, entretanto, que eles escapem aos nossos sentidos de maneira absoluta. Se a substância que constitui o seu envoltório é invisível em estado normal, também pode, em certos casos, como o vapor, mas por outra causa, experimentar uma espécie de condensação, ou, para ser mais exato, uma modificação molecular, que a torna momentaneamente visível e mesmo tangível. Podemos então vê-los como nos vemos, tocá-los, apalpá-los. Eles podem pegar-nos, deixar impressão sobre os nossos membros. Mas esse estado é temporário. Podem deixá-lo tão rapidamente quanto o tomaram, não em virtude de uma rarefação mecânica, mas por efeito da vontade, pois são seres inteligentes e não corpos inertes. Se a existência dos seres inteligentes que povoam o espaço está provada, se, como acabamos de ver, eles exercem ação sobre a matéria, que há de admirável em que possam comunicar-se conosco e transmitir seus pensamentos por meios materiais? Se a existência desses seres for provada, sim, aí, porém, é que está a questão.
Inicialmente, o importante é provar essa possibilidade. A experiência fará o resto. Se essa existência não está provada para vós, está para mim. Ouço daqui dizerdes intimamente: eis um argumento fraquíssimo. Concordo que minha opinião pessoal tenha pouco valor, mas não estou só. Muitos outros antes de mim pensavam do mesmo modo. Eu não inventei nem descobri os espíritos. Essa crença contra milhões de aderentes, tanto ou mais inteligentes do que eu, quem decidirá entre os que creem e os que não creem? O bom senso, direis vós. Seja, acrescento eu, o tempo que diariamente nos auxilia, mas com que direito aqueles que não creem se arrogam o privilégio do bom senso quando principalmente os que acreditam são recrutados, não entre os ignorantes, mas entre gente esclarecida, cujo número cresce dia a dia? Eu o julgo por minha correspondência, pelo número de estrangeiros que me vêm ver, pela propagação de meu jornal, que completa o seu 2º ano, e tem assinantes nas 5 partes do mundo, nas mais altas camadas da sociedade e até dos tronos. Dizei-me em consciência, se é isso marcha de uma ideia oca, de uma utopia. Constatando esse fato capital, no vosso artigo, dizeis que ele ameaça tomar as proporções de um flagelo, e acrescentais: já não tinha a espécie humana, ó bom Deus, tanta futilidades para lhe perturbar a razão, sem esta nova doutrina que vem apoderar-se do nosso pobre cérebro? Parece que não apreciais as doutrinas. Cada um tem o seu gosto. Nem todos gostam das mesmas coisas. Direi apenas que não sei a que papel intelectual o homem seria reduzido se, desde que se acha na face da terra, não tivesse tido suas doutrinas que, fazendo-o refletir, o tiraram do estado passivo de bruto. Sem dúvida, há boas e más, justas e falsas, mas foi para as discernir que Deus nos deu a razão. Esquecestes uma coisa, a definição clara e precisa daquilo que capitulais entre as futilidades. Há pessoas que assim taxam todas as ideias de que não compartilham. Mas vós tendes inteligência suficiente para acreditar que esta se tenha condensado apenas em vós. Há outras pessoas que dão este nome a todas as ideias religiosas e que olham a crença em Deus, na alma e na sua imortalidade, nas penas e recompensas futuras, como boas somente para as beatas e para intimidar as crianças. Não conheço vossa opinião a respeito, mas do sentido do vosso artigo alguém poderia inferir que aceitas um pouco essas ideias. Quer as partilheis, quer não, eu me permitirei dizer com muitos outros que nelas estaria o verdadeiro flagelo caso se propagasse. Com o materialismo, com a crença de que morremos, com os animais e depois de nós, será um nada. E o bem não terá nenhuma razão de ser. Os laços sociais, nenhuma consistência. É a sanção do egoísmo. A lei penal será o único freio a impedir que o homem viva à custa de outrem. Se assim for, com que direito puniremos o homem que mata o seu semelhante para apoderar-se de seus bens? Direis que porque é um mal, mas por que esse mal? E ele vos responderá: depois de mim não há nada, tudo se acaba. Nada receio. Quero viver aqui o melhor possível. Para isso, tomarei dos que têm. Quem mo proíbe? Vossa lei? Vossa lei terá razão se for mais forte, isto é, se me pegar. Mas, se eu for mais fino, se lhe escapar, a razão estará comigo.
Então vos perguntarei qual a sociedade que poderá subsistir com semelhantes princípios? Isso me recorda o seguinte fato. Um senhor que, como se diz vulgarmente, não acreditava em Deus nem no diabo e não o ocultava, notou que vinha sendo roubado por seu criado. Um dia, pilhou-o em flagrante e lhe perguntou: Como ousas tomar o que não te pertence? Não crês em Deus? O criado pôs-se a rir e respondeu: Como haveria eu de crer se vós também não credes? Por que tendes mais do que eu? Se eu fosse rico e vós pobre, quem vos impediria de fazer o mesmo que faço? Desta vez não tive sorte, eis tudo. De outra, procurarei agir melhor. Aquele senhor teria ficado mais contente se seu criado não tivesse tomado a crença em Deus como uma futilidade. É a essa crença e às que da mesma decorrem que deve o homem a sua verdadeira segurança social, muito mais que a severidade da lei, pois a lei não pode tudo alcançar. Se a crença se arraigasse no coração de todos, nada deveria temer uns dos outros. Atacá-la de frente é soltar a rédea de todas as paixões e destruir todos os escrúpulos. Foi isso que levou recentemente um sacerdote, quando lhe provocaram a opinião sobre o Espiritismo, a dizer estas palavras sensatas. O Espiritismo conduz à crença em alguma coisa. Ora, eu prefiro aqueles que acreditam em alguma coisa aos que nada acreditam, pois estes não creem nem mesmo na necessidade do bem. Com efeito, o Espiritismo é a destruição do materialismo. É a prova patente e irrecusável daquilo que certas pessoas chamam futilidades, a saber, Deus, a alma, a vida futura, feliz ou infeliz. Este flagelo, como vós o chamais, tem outras consequências práticas. Se soubesseis, como eu, quantas vezes ele fez voltar a calma a corações ulcerados pela mágoa, que doce consolação espalha sobre as misérias da vida, quanto acalma o ódio e impede os suicídios, zombarieis menos. Suponde que um de vossos amigos venha dizer-vos: eu estava desesperado, ia estourar os miolos, mas hoje, graças ao Espiritismo, sei quanto isso me custa e desisto. Se outra pessoa vos disser: eu invejava o vosso mérito e a vossa superioridade, o vosso sucesso tirava-me o sono, queria vingar-me, queria derrotar-vos, arruinar-vos, queria mesmo matar-vos. Confesso que correstes grandes perigos. Hoje, porém, que sou espírita, compreendo tudo quanto esses sentimentos possuem de ignóbil e os abjuro. E em vez de vos fazer mal, venho prestar-vos um obséquio. Provavelmente diríeis: ainda bem que existe algo de bom nessa loucura. O que estou dizendo, Senhor, nem visa convencer-vos, nem vos converter às minhas ideias. Tende convicções de que vos bastam e que para vós resolvem todas as questões sobre o futuro. E, pois, muito natural que as conserveis. Mas vós me apresentais aos vossos leitores como o propagador de um flagelo. Eu tinha, pois, de lhe mostrar que seria desejável que todos os flagelos não fizessem maior mal, a começar pelo materialismo, e conto com a vossa imparcialidade para lhe transmitir minha resposta. Mas, direis, eu não sou materialista. Pode-se muito bem não ter essa opinião e não crer nas manifestações dos espíritos. Concordo. Então, se é espiritualista e não espírita. Se me equivoquei quanto à vossa maneira de ver, é porque tomei ao pé da letra a profissão de fé do fim do vosso artigo. Dizeis: creio em duas coisas, no amor dos homens por tudo quanto é maravilhoso, mesmo quando esse maravilhoso seja absurdo,
e no editor que me vendeu o fragmento da sonata ditada pelo espírito de Mozart, pelo preço de 2 francos. Se toda a vossa crença se limita a isso, está bem, ela parece ser prima irmã do ceticismo. Mas aposto que credes em algo mais do que o senhor Lidoyen, que vos vendeu por 2 francos um fragmento de sonata. Credes no produto de vossos artigos que, salvo engano, não ofereceis pelo amor de Deus como o senhor Lidoyen não oferecesse os seus livros. Cada um tem o seu ofício. O senhor Lidoyen vende livros, o literato vende prosa e verso. Nosso pobre mundo não está suficientemente adiantado para que possamos morar, comer e vestir-nos de graça. Talvez um dia os proprietários, os alfaiates, os açougueiros, os padeiros estejam bastante esclarecidos para compreender que é ignóbil para eles pedir dinheiro. Então, os livreiros e os literatos serão arrastados pelo exemplo. Com tudo isso, não me destes o conselho que me dão os espíritos, ei-lo. É prudente não nos pronunciarmos muito levianamente sobre aquilo que não conhecemos. Imitemos a sábia reserva do sábio Arago, que dizia a propósito do magnetismo animal. Eu não poderia provar o mistério que hoje fazem os cientistas sérios quando vão assistir às experiências de sonambulismo. A dúvida é prova de modéstia e raramente prejudica o progresso das ciências. Já o mesmo não podemos dizer da incredulidade. Aquele que, fora das matemáticas puras, pronunciar o vocábulo impossível denota a falta de prudência. A reserva é um dever principalmente quando se trata de organismo animal. Notícias sobre Bayle. Respeitosamente, Allan Kardec. Efeitos da prece. Um dos nossos assinantes nos escreve de Lausanne. Há mais de 15 anos professo muito daquilo que a vossa ciência espírita hoje ensina. A leitura de vossas obras mais não faz do que reforçar esta crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte que para mim era treva. Embora muito convencido de que minha existência devia ser múltipla, não podia fazer uma ideia daquilo em que se converteria o meu espírito nesses intervalos. 1000 vezes obrigado, Senhor, por me haverdes iniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a via única a seguir, a fim de ganhar um lugar melhor no outro mundo. Abristes o meu coração à esperança e duplicastes a minha coragem para suportar as provas deste mundo. Vinde, pois, Senhor, em meu auxílio, esclarecendo uma verdade que me interessa em alto grau. Sou protestante em nossa igreja, jamais se ora pelos mortos, porque o Evangelho não o ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente pedem o auxílio de vossas preces. Estarão eles sob a influência das ideias adquiridas na terra, ou é certo que Deus leva em conta as preces dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Senhor, esta questão é muito importante para mim e para outros correligionários meus que contraíram matrimônios católicos, a fim de ter uma resposta satisfatória. Creio que seria necessário o espírito de um protestante esclarecido como um dos nossos ministros querer manifestar-se em vossa sessão, em companhia de um dos vossos eclesiásticos. A pergunta é dupla. 1. É a prece agradável àqueles por quem é feita? 2. É-lhes útil? Para começar, ouçamos sobre a primeira pergunta ao reverendo Padre Félix, numa introdução notável a um pequeno livro intitulado
os mortos sofredores e abandonados. A devoção para com os mortos não é só a expressão de um dogma, é a manifestação de uma crença. É um encanto da vida, um consolo para o coração. Com efeito, há de mais suave ao coração desse culto piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos? Crer na eficácia da prece é das boas obras para aliviar aqueles que perdemos. Crer quando choramos que essas lágrimas que por eles derramamos ainda lhes podem servir de auxílio. Crer, enfim, que mesmo nesse mundo invisível que habitam, o nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício. Que doce, que suave crença! E nessa crença que consolação para aqueles que viram a morte entrar sob seu teto e feri-los no coração. Se esta crença e este culto não existissem, o coração humano, pela voz de seus mais nobres instintos, diz a todos que o compreendem que seria necessário inventá-los, quanto mais não fosse para pôr doçura na morte e encanto até nos nossos funerais. Com efeito, nada transforma a transfigura o amor, que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor, tem simultaneamente não sei que esquisito e de enternecedor. A tristeza que chora se torna um auxiliar da piedade que reza. Por sua vez, a piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma, e a fé, a esperança e a caridade jamais se conjugam melhor para honrar a Deus, consolando os homens e fazer do alívio aos mortos a consolação dos vivos. Esse encanto suavíssimo que encontramos em nosso intercâmbio fraterno com os mortos, quanto se torna ainda mais suave quando nos persuadimos de que, sem dúvida, Deus não deixa esses entes queridos inteiramente ignorantes do bem que lhe fazemos. Quem não desejou, ao orar por um pai ou um irmão falecido, que ali estivesse para escutar e que, quando fazia por ele os seus votos, ali estivesse para ver? Quem não teria dito, ao enxugar uma lágrima junto ao féretro de um parente ou de um amigo perdido? Se ao menos pudesse, com a prece e o sacrifício, se eu tivesse a certeza de que ele o sabe e que o seu amor compreende sempre o meu. Sim, se eu pudesse crer que não só o alívio que lhe envio chega até ele, mas se pudesse persuadir-me também de que Deus se digna destacar um de seus anjos para lhe contar, ao levar-lhe o meu benefício, que esse alívio vem de mim. Ó Deus, que sois bom para com os que choram, que bálsamo em minha ferida, que consolação em minha dor. A Igreja não nos obriga, é verdade, a crer que os nossos irmãos falecidos saibam, com efeito no purgatório, aquilo por eles fazemos aqui na terra, mas também não o proíbe. Ela o insinua e parece persuadir-nos pelo conjunto de seu culto e de suas cerimônias. E homens sérios e respeitáveis da Igreja não receiam afirmá-lo. Aliás, seja como for, se os mortos não têm o conhecimento presente, é claro, das preces e das boas obras que por ele fazemos, é certo que sentem os seus salutares efeitos. E esta crença firme não basta a um amor que deseja consolar-se da dor através do benefício e fecundar as lágrimas pelos sacrifícios? Isto que o padre Félix admite como hipótese, a ciência espírita admite como verdade incontestável, porque dá a sua prova patente. Com efeito, sabemos que o mundo invisível é composto dos que abandonaram seu envoltório corporal, ou, por outras palavras, das almas dos que viveram na terra. Estas almas ou espíritos, o que é a mesma coisa, povoam o espaço. Estão em toda parte, ao nosso lado, como nas regiões mais afastadas.
desembaraçados do pesado e incômodo fardo que os retinha na superfície do solo, tendo apenas um envoltório etéreo semimaterial, transportam-se com a rapidez do pensamento. A experiência prova que podem vir ao nosso apelo, mas vêm mais ou menos de boa vontade, com maior ou menor prazer, conforme a intenção, como bem se compreende. A prece é um pensamento, um laço que a eles nos liga. É um apelo, uma verdadeira evocação. Ora, como a prece, eficaz ou não, é sempre um pensamento benévolo, não pode deixar de ser agradável àqueles a quem se dirige. É-lhes útil? Esta é outra pergunta. Os que contestam a eficácia da prece dizem: os desígnios de Deus são imutáveis e Ele não nos derroga a pedido do homem. Isso depende do objeto da prece, pois é muito certo que Deus não pode infringir suas leis a fim de satisfazer a todos os pedidos inconsiderados que lhe dirigimos. Encaremo-la apenas do ponto de vista do alívio das almas sofredoras. Para começar, diremos que, admitindo que a duração efetiva dos sofrimentos não possa ser abreviada, a comiseração e a simpatia são um abrandamento para aquele que sofre. Se um prisioneiro for condenado a 20 anos de prisão, não sofrerá 1000 vezes mais estando só, isolado, abandonado? Mas, se uma alma caridosa e compassiva vier visitá-lo, consolá-lo, encorajá-lo, não terá o poder de quebrar suas cadeias antes de cumprida a pena, não as tornará menos pesadas e os anos não parecerão mais curtos? Quem na terra não encontra na compaixão um alívio de suas misérias, um consolo nas expansões da amizade? Podem as preces abreviar os sofrimentos? Diz o Espiritismo que sim, e o prova pelo raciocínio e pela experiência. Pela experiência, porque são as próprias almas sofredoras que vêm confirmá-lo e nos contam a sua mudança de situação. Pelo raciocínio, considerando o seu modo de agir. As comunicações que temos com os seres de além-túmulo fazem passar aos nossos olhos toda a gama do sofrimento e da felicidade. Vemos, pois, seres infelizes, horrivelmente infelizes. E se, de acordo com um grande número de teólogos, o Espiritismo não admite o fogo senão como uma figura, como um símbolo das maiores dores, numa palavra, como um fogo moral, devemos convir em que a situação de alguns não é muito melhor do que se estivessem no fogo material. O estado, feliz ou infeliz após a morte, não é, pois, uma quimera ou um verdadeiro fantasma. O Espiritismo, porém, ensina, ainda mais que a duração do sofrimento depende, até certo ponto, da vontade do espírito, e este pode abreviá-lo pelos esforços que fizer para progredir. A prece, bem entendido, a prece real de coração, ditada por uma verdadeira caridade, incita o espírito ao arrependimento, desenvolve-lhe os bons sentimentos. Ela o esclarece, fala-o compreender a felicidade dos que lhe são superiores, anima-o a fazer o bem, a tornar-se útil, porque os espíritos podem fazer o bem e o mal. De certo modo, tira-o do desencorajamento em que se entorpece. Fala-o entrever a luz. Por seus esforços pode, pois, sair do atoleiro em que está preso. É assim que a mão protetora que lhe estendemos pode abreviar-lhe os sofrimentos. Nosso assinante pergunta se os espíritos que solicitam preces não estariam ainda sob a influência das ideias terrenas. A isto respondemos que entre os espíritos que se comunicam conosco, há os que em vida professaram todos os cultos, católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e budistas. A pergunta:
Que podemos fazer que vos seja útil? Respondem: orai por mim. Uma prece, segundo o rito que professaste, será para vós mais útil ou mais agradável? O rito é a forma, a prece de coração não tem rito. Nossos leitores certamente se recordam da evocação da viúva do Malabar, incerta na revista de dezembro de 1858, quando lhe dissemos: pedis que oremos por vós, mas nós somos cristãos. Nossas preces poderiam agradar-vos? Ela respondeu: só há um Deus para todos os homens. Os espíritos sofredores ligam-se aos que oram por eles como o ser reconhecido àquele que lhe faz bem. Essa mesma viúva do Malabar veio várias vezes às nossas reuniões, sem ser chamada. Segundo diziam, vinha para instruir-se. Chegava a nos acompanhar na rua, conforme o constatamos através de um médium vidente. O assassino Lemaire, cuja evocação publicamos em nosso número de março de 1858, evocação que, diga-se de passagem, excitou a veia trocista de alguns céticos, esse mesmo assassino, infeliz, abandonado, encontrou em um de nossos leitores um coração compassivo que teve pena dele. Veio algumas vezes visitá-lo e procurou manifestar-se por todos os meios e modos, até que essa pessoa, tendo ocasião de esclarecer-se quanto a essas manifestações, soube que era Lemaire que lhe queria demonstrar o seu reconhecimento. Quando lhe foi possível externar o seu pensamento, disse-lhe: obrigado, alma caridosa. Eu me achava só, com os remorsos de minha vida passada, e tivestes piedade de mim. Estava abandonado e pensastes em mim. Estava no abismo e estendestes a mão. Vossas preces foram para mim como um bálsamo consolador. Compreendi a enormidade de meus crimes e peço a Deus que me conceda a graça de os reparar por uma nova existência, na qual possa fazer tanto bem quanto mal já fiz. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Eis a opinião atual do ilustre pastor protestante Sr. Adolfo Monod, morto em abril de 1856, sobre os efeitos da prece. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra de empregar os meios possíveis de testemunhar a afeição aos seus semelhantes, sem, entretanto, entrar em detalhes quanto à maneira de atingir este fim. Se é certo que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, de que ele próprio é modelo, a todas as ações do Espírito, não é menos certo que a prece que lhes dirigis em favor daquele por quem vos interessais é para este um testemunho de recordação, que só poderá contribuir para aliviar os sofrimentos e o consolar. Desde que testemunho menor arrependimento, só então é socorrido, mas nunca o deixam na ignorância de que foi uma alma simpática que dele se ocupou. Este pensamento o incita ao arrependimento e o deixa na doce persuasão de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de reconhecimento e de afeto. Por conseguinte, o amor recomendado pelo Cristo aos homens cresceu entre eles. Ambos obedeceram à lei do amor e de união de todos os seres, lei de Deus que deve conduzir à unidade que é a finalidade do Espírito. Nada tendes a acrescentar a estas explicações. Não, elas encerram tudo. Agradeço-vos por terdes vindo trazê-las. Para mim, é uma felicidade poder contribuir para a união das almas, união que os bons espíritos procuram fazer prevalecer sobre todas as questões de dogma que as dividem. Um espírito que não se acredita morto. Um dos nossos assinantes do departamento de Loiré, ótimo médium psicógrafo,
escreve-nos o seguinte relativamente a várias aparições que lhe ocorreram. Não querendo deixar no esquecimento nenhum dos fatos que vêm em abono da doutrina espírita, venho comunicar os novos fenômenos do que sou testemunha e médium e que, como haveis de reconhecer, concordam perfeitamente com tudo quanto haveis publicado em vossa revista, relativamente aos vários estados do espírito, depois que se separa do corpo. Há cerca de 6 meses, eu me ocupava de comunicações de espíritos com algumas pessoas, quando me veio a ideia de perguntar se entre os assistentes se encontrava algum médium vidente. O espírito respondeu afirmativamente, designou-me e acrescentou: Tu já o és, mas em pequeno grau e apenas durante o sono. Mais tarde modificar-se-ia o teu temperamento de tal maneira que te tornará excelente médium vidente, mas pouco a pouco, e a princípio apenas durante o sono. No decorrer deste ano, passamos pela dor de perder 3 de nossos parentes. Um deles, meu tio, apareceu-me em sonho pouco depois de morto. Tivemos uma longa palestra e ele me conduziu ao lugar que habita e me disse que era o último grau da felicidade eterna. Era minha intenção dar-vos a descrição daquilo que admirei nessa morada incomparável. Tendo, porém, consultado o meu espírito familiar a esse respeito, respondeu-me ele: a alegria e a felicidade que experimentastes poderia influenciar a descrição das maravilhosas belezas que admirastes, e tua imaginação poderia criar coisas inexistentes. Espera até que teu espírito esteja mais calmo. Paro então em obediência ao meu guia, não me ocupando senão de 2 ou 3 visões mais positivas. Referirei-me apenas às últimas palavras de meu tio. Quando eu tinha admirado aquilo que me era permitido ver, disse-me ele: agora vais voltar à terra. Pedi-lhe que me deixasse ficar mais alguns instantes e ele retorquiu: não, são 5 horas e tu deves retomar o curso de tua existência. No mesmo instante despertei. Meu relógio batia 5 horas. Minha segunda visão foi de um dos 2 outros parentes mortos durante o ano. Era um homem virtuoso, amável, bom pai de família, bom cristão. E, embora doente desde muito tempo, morreu quase subitamente, e talvez quando menos se esperava. Seu rosto tinha uma expressão indefinível, séria, triste e ao mesmo tempo feliz. Disse-me: expio as minhas faltas, mas tenho um consolo, o de ser protetor de minha família. Continuo a viver junto à minha mulher e meus filhos e lhes inspiro bons pensamentos. Orai por mim. A terceira visão é mais característica e me foi confirmada por um fato material. É a do terceiro parente. Era um homem excelente, mas vivo, arrebatado, imperioso com os criados e, sobretudo, apegado, além de qualquer medida, aos bens do mundo. Mais cético, ocupava-se mais desta vida do que da vida futura. Algum tempo depois de morto, veio à noite e pôs-se a sacudir as cortinas com impaciência, como se me quisesse despertar. Como lhe perguntasse: és tu? Respondeu-me: sim, vim procurar-te porque és a única pessoa que me pode responder. Minha mulher e meu filho foram para Orleans. Quis acompanhá-los, mas ninguém quer obedecer-me. Disse a Pedro que fizesse a minha bagagem, mas ele não me escuta. Ninguém me dá atenção. Se tu pudesse vir atrelar os cavalos na outra carruagem e fazer as minhas malas, prestar-me-ias um grande obséquio, pois eu poderia ir juntar-me à minha mulher em Orleans. Mas não podes fazê-lo tu mesmo? Não, não consigo levantar nada. Depois do sono que experimentei durante a doença, fiquei mudado. Não sei mais onde me encontro. Sinto-me num pesadelo. De onde vens? De B.
Do castelo? Não, respondeu-me com um grito de horror, levando a mão à frente. Venho do cemitério. Depois de um gesto de desespero, acrescentou: Olha, meu caro amigo, dize a todos os parentes que orem por mim, pois me sinto muito infeliz. A estas palavras fugiu, perdi-o de vista. Quando me veio procurar e sacudir as cortinas com impaciência, seu rosto exprimia terrível alucinação. Quando lhe perguntei como tinha podido sacudir as cortinas, pois se ele mesmo dizia não poder levantar, respondeu bruscamente: com o meu sopro. Soube no dia seguinte que realmente sua viúva e o filho tinham partido para Orleans. Esta última aparição é notável, sobretudo pela ilusão que têm certos espíritos, supondo-se ainda vivos, e que neste se prolongou por muito mais tempo do que em casos análogos. Muito comumente, ela dura apenas alguns dias, ao passo que ele ainda se julgava vivo depois de mais de 3 meses. Aliás, a situação é perfeitamente idêntica à que observamos muitas vezes. Ele vê tudo como quando vivo, quer falar e surpreende por não ser ouvido. Ocupa-se ou julga ocupar-se com suas tarefas habituais. A existência do perispírito é aqui demonstrada de modo notável, a abstração feita da visão. Uma vez que se julga vivo, é que vê um corpo semelhante ao que deixou. Esse corpo age como teria agido o outro. Nada lhe parece mudado. Apenas não estudou ainda as propriedades de seu novo corpo. Julga-o denso e material como o primeiro e espanta-se porque nada pode levantar. Não obstante, acha na sua situação algo de estranho que não compreende. Supõe encontrar-se num pesadelo. Toma a morte por um sono e um estado misto entre a vida corpórea e a vida espírita. Estado sempre penoso e cheio de ansiedade, que tem algo de ambas aquelas vidas. Como já dissemos, é o que ocorre de modo mais ou menos constante nas mortes instantâneas, tais como as que se dão por suicídio, apoplexia, suplício, combate, etc. Sabemos que a separação entre o corpo e o perispírito se opera gradativamente, e não de modo brusco. Começa antes da morte, quando esta ocorre pela natural extinção das forças vitais, quer pela idade, quer pela doença e, sobretudo, nas pessoas que, ainda vivas, pressentem o seu fim em pensamento e se identificam com a existência futura, de tal sorte que, ao exalarem o último suspiro, a separação é mais ou menos completa. Quando a morte surpreende um corpo cheio de vida, só nesse momento começa a separação para acabar pouco a pouco. Enquanto existir uma ligação entre o corpo e o espírito, este estará perturbado. E se entrar bruscamente no mundo dos espíritos, experimentará um sobressalto que não lhe permitirá, de início, reconhecer a sua situação, bem como as prioridades de seu novo corpo. É necessário ensaiar de alguma maneira, e isso se que o faz pensar que ainda está neste mundo. Além das circunstâncias de morte violenta, outras há que tornam mais tenazes os laços entre o corpo e o espírito, porque a ilusão de que falamos é igualmente observada em certos casos de morte natural. É quando o indivíduo viveu mais a vida material que a vida moral. Compreende-se que seu apego à matéria o retenha ainda depois da morte, prolongando assim a ideia de que nada mudou para ele. Tal é o caso da pessoa de que acabamos de falar. Notemos a diferença existente entre a situação dessa criatura e de seu segundo parente. Um ainda quer mandar, julga necessitar de suas malas, dos cavalos, da carruagem, para ir encontrar a esposa. Como espírito, ainda não sabe que pode fazê-lo instantaneamente, ou melhor dito, seu perispírito ainda é tão material que se julga submetido às necessidades do corpo. Outro que viveu a vida moral, que tinha sentimentos religiosos,
que se havia identificado com a vida futura, embora surpreendido mais bruscamente que o primeiro, já está desprendido. Diz que vive no meio da família, mas sabe que é um espírito. Fala à esposa e aos filhos, mas sabe que o faz por pensamento. Numa palavra, já não tem ilusões, ao passo que o outro ainda se acha perturbado e angustiado. Tem um tal sentimento da vida real que viu a esposa e o filho que partiam, como de fato partiram no dia indicado, circunstância que era ignorada pelo parente a quem apareceu. Notemos, além disso, uma expressão característica que bem mostra sua posição. A pergunta: de onde vens? Respondeu, indicando o lugar que habitava, a seguir a pergunta. Do castelo? Respondeu com pavor. Não, venho do cemitério. Ora, isso prova uma coisa, que não sendo completo o despreendimento, existia uma espécie de atração entre o espírito e o corpo, que o levou a dizer que vinha do cemitério. Mas, nesse momento, parece que começou a compreender a verdade. A própria pergunta parece colocá-lo no caminho, chamando-lhe a atenção para seus despojos. Por isso, respondeu com pavor. Os exemplos desta natureza são muito numerosos. Um dos mais expressivos é do suicida de Samaritana, que referimos no nosso número de junho de 1858. Evocado alguns dias depois de sua morte, também afirmava estar vivo e dizia: entretanto, sinto que os vermes me roem. Como fizemos notar no relato, não se tratava de uma lembrança, desde que em vida não era roído pelos vermes. Era então um sentimento atual, uma espécie de repercussão transmitida do corpo ao espírito pela comunicação fluídica ainda existente entre eles. Esta comunicação nem sempre se traduz da mesma maneira, mas é sempre mais ou menos penosa e como um primeiro castigo para quem, quando vivo, muito se identificou com a matéria. Que diferença da calma, da serenidade, da suave quietude dos que morrem sem remorsos, com a consciência de ter bem empregado seu tempo de estágio na terra, dos que não se deixaram dominar por suas paixões. A passagem é curta e sem amargura, porque a morte é para eles o regresso do exílio para a verdadeira pátria. Há nisto uma teoria ou um sistema? Não. É o quadro que nos oferecem todos os dias as nossas comunicações de além-túmulo, cujos aspectos variam ao infinito e nas quais cada um pode colher um ensinamento útil, porque encontra exemplos que poderá aproveitar se quiser dar-se ao trabalho de consultá-las. É um espelho onde pode mirar-se quem quer que não esteja enceguecido pelo orgulho.